Mas, Luciano, se eu entrar agora no embate, será que de repente isso não vai prejudicar ainda mais a minha possibilidade de reconstruir a minha família e ter o meu ex-marido de volta, minha ex-esposa de volta? Então, se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, curte esse vídeo aqui, se inscreva no canal e acione o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar algo novo. Então vamos lá. Esse é um vídeo que eu quero ir direto ao ponto. Muitas pessoas, elas não fazem o que devem fazer por causa do medo. O medo de perder o ex, o medo de afastar, de gerar algo pior do que já está acontecendo, pode ser que isso prejudique a minha volta. E aí a pessoa começa a ter um conflito, um dilema, quando, por exemplo, tem que discutir a partilha de bens, a guarda dos filhos, dentro de um processo de divórcio que está, de repente, ali já encaminhado. E aqui eu tenho um posicionamento muito firme para você. Antes da relação, a autoproteção. Você precisa se autopreservar. Não tem como. Se você não tiver a sua própria preservação, primeiro, não existem garantias no mundo que tudo vai dar certo lá na frente. Mas sim, existem possibilidades enormes e quem segue o que eu digo, consegue. Mas vamos supor que você não faz o que eu digo, ou você simplesmente desiste no meio do caminho, ou comete os erros, enfim, tem uma infinidade de trilhas que você pode seguir, caso você não venha a realmente se comprometer com algo maior. Mas aí eu te digo, você nesse momento que está fragilizado ou fragilizada emocionalmente, você começa a ceder tudo, abrir mão de todos os seus direitos, sem preservar você e o seu filho, a sua filha e assim por diante. E aí, ali na frente, você de repente desiste ou a pessoa, por algum motivo, não quer mais, porque você cometeu mais erros, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Eu estou tendo que desenhar aqui, pessoal, o pior cenário. Não é o que costuma acontecer quando se faz a coisa certa. Mas agora eu quero te explicar. Dentro de um pior cenário, qual o pior cenário? Ele ou ela não voltar mais. E aí você fica sem a pessoa, sem a sua parte, sem os seus direitos. Então a autopreservação você tem que manter. Além de tudo, isso também demonstra um outro ponto que para mim é o mais importante. Você preserva o seu autorrespeito, o seu autovalor. Ou seja, aquilo que é justo, você deve conversar, posicionar e pontuar. O que não pode, o que eu nunca vou apoiar, são pessoas que, dentro de um processo, por exemplo, de separação e de divórcio, querem um sangrar o outro. Vamos tirar proveito, vamos usar de todos os artifícios, vamos criar provas, coisas, inclusive, antiéticas, não lícitas, para poder sangrar a outra pessoa juridicamente, para prejudicar, para me vingar e assim por diante. E, infelizmente, você vai encontrar muitos profissionais no mercado, no mundo jurídico, que vão incentivar isso a você. Não seja bobo, não seja boba. Aproveite o momento. O que eu digo para você é: seja justo, seja justa, dentro daquilo que é totalmente razoável, dentro daquilo que a lei verdadeiramente permite, sem ficar encontrando artimanhas, nem nada. Porque entenda uma coisa, mais do que nunca, nesse momento onde você vai se posicionar frente a algo que ele ou ela está exigindo e que de repente você não está concordando, mas que você sabe que é justo, sabe o que vai acontecer, ele ou ela vai ficar com raiva. Você fala, mas e aí, Luciano, como é que fica? Não tem problema. Eu já vi processos que estavam em divórcios litigiosos, em curso, encerrar o processo e voltar. Já vi processos litigiosos que são extremamente estressantes, conturbados, concretarem, ou seja, concretizarem, aliás, o divórcio através do litígio, um gasto emocional ali e financeiro absurdo, e ali na frente o casal voltou de novo, voltaram a casar, e está tudo bem até hoje. O que eu quero dizer? Não é o papel, não é esse momento que você precisa se posicionar e se autopreservar que vai impedir você de ter uma possibilidade e sim, fazendo as coisas certas, salvar sua família. Mas nesse momento você também tem que mostrar o seu valor próprio para você mesmo e para a pessoa dizendo, olha, o que é justo é justo. A outra pessoa vai falar um monte de coisa. Provavelmente vai ter raiva, vai falar alguns absurdos para você, caso
a pessoa esteja ela querendo tirar proveito. Então, o que eu sempre digo é: seja justo, seja justa, seja verdadeiro, seja verdadeira, coloque a sua cabeça no travesseiro em paz. Isso não tem preço. Por mais que ele ou ela venha aí, como eu brinco, né, estrebuchar, não gostar, querer entrar numa discussão mais acirrada, sendo grosseiro ou grosseira com você, não entra na pilha. Faça o que é justo. Porque uma vez que você faz isso, inclusive lá na frente, se ele quiser falar com qualquer pessoa, familiar, amigo, até mesmo outro advogado, ele vai falar assim: ah, mas ela quis me sacanear, ela quis não sei o quê, e assim por diante. E aí ele vai virar, vão perguntar para ele assim, ou para ela, né? Mas espera aí, por que você está dizendo isso? O que que ela exigiu tanto que você está falando que não é justo, que ela quis te sacanear ou ela quis se vingar de você? E quando essa pessoa falar, a verdade sempre vai prevalecer. E nesse momento, a outra pessoa vai falar: mas espera um pouquinho, não foi nada do que foi injusto, foi simplesmente o que era de direito. Se você não queria compartilhar ali, fazer a partilha, etc., você tinha que ter pensado nisso lá atrás, antes de casar. Mas a partir do momento que você assume um compromisso, sim, é de direito, assim como se fosse invertido, talvez, estou falando, de repente, eu tendo que doar uma parte maior, porque de repente eu que construí, não interessa. O casal agora é único. A renda passou a ser familiar. Os ganhos, os benefícios, dependendo do regime que você casou naturalmente, ele foi construído, sim, a dois, mesmo que tenha sido esforço trabalhista, né, de um, mas existiu ali uma harmonia, não tem conversa. Por isso que eu falo para você: seja justo, seja justa. Simplesmente isso. E aí a verdade vai prevalecer. E todos vão falar: simplesmente foi feito o que deveria ser feito. Então, estou dizendo isso para você, porque lá na frente, você sendo justo, primeiro, você vai ter paz de espírito no hoje. Por mais que essa pessoa estrebuche, você fique com medo de falar: meu Deus do céu, agora ela nunca mais vai querer olhar para minha cara. E eu estou te alertando, muito provavelmente o cenário vai piorar um pouco nas próximas semanas, quando você se posicionar dessa forma. Mas você não pode largar a mão da sua autopreservação, como eu estou te dizendo. Não faça isso. Entenda o que eu estou falando. Se você quiser ceder algo, se você falar para mim: Luciano, para mim é indiferente, eu estou super bem, eu quero mais é que ela fique bem ou que ele fique bem. Então, se ele faz questão disso, para mim tanto faz, ok, eu não tenho nada para te criticar. O que eu estou te dizendo é: não se prejudique em prol de querer impressionar. Se você quiser fazer algo a mais, se você quiser abrir mão de coisas que você entende que é da sua parte e para você está tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso. Mas lembre-se, não é isso que vai fazer a pessoa voltar. Faça isso de coração, como um ponto de gratidão, muitas vezes, como muitos falam, de falar: olha, independente de qualquer coisa, essa pessoa foi uma pessoa que eu faço questão de retribuir, mesmo nós estamos passando por isso, porque muitos falam isso para mim: Luciano, não vai fazer diferença na minha vida. Se ela quer o carro, se ele quer a casa, fica com a casa, eu não estou nem aí. Eu tenho capacidade, inclusive, de fazer 10 vezes mais isso aí. E esse é um ponto muito legal. As pessoas brigam demais pela questão financeira da partilha, porque elas não acreditam que são capazes, inclusive, de reconstruir um patrimônio. E acreditam que aquilo que tem é só o que tem e acabou. E quando a pessoa dispara esse poder pessoal na questão de a capacidade de gerar aquele patrimônio, de gerar aquela questão, inclusive, da guarda, de tudo, e você transmite tranquilidade, você vai começar a mudar o jogo, inclusive com a questão da relação. Então, lembre-se, eu nunca vou defender, inclusive, muitas pessoas falam de relações tóxicas, abusivas. Não existe voltar para uma relação assim, percebe? Até porque provavelmente nunca foi uma relação. Tem que existir alguns pré-requisitos para que, quando você vê que está num posicionamento ruim desse, de relacionamento tóxico e assim por diante, tem que ter alguns pré-requisitos para você ter clareza e fortaleza emocional para não cair de novo nisso. E você só vai conseguir se posicionar também nessa questão dos direitos, desse momento que é tão desafiador, se você estiver bem emocionalmente. É por isso que, mais uma vez, eu bato em toda a tecla aqui no meu canal, dizendo do seu autorresgate primeiro.
Entende? O valor que você tem sobre você é a sua autoestima. O quanto você está dedicando para ser uma pessoa melhor. O quanto você está sendo uma pessoa emocionalmente evoluída. E você vai mudar o jogo. Inclusive, mesmo lidando com um cenário que nesse momento parece ser destrutivo, porém vai ser necessário, vai te trazer paz de espírito, você vai dormir em paz e lá na frente não tem nada de errado. Você vai ter total possibilidade de reverter essa situação. Combinado? Então, preste atenção nisso que eu falei. Lembre-se, a autopreservação vem antes da relação. Não tem nada de errado. E isso não vai prejudicar a médio prazo, curto prazo, a sua reconstrução. E você está dando um recado para o seu sistema emocional do quanto você valoriza você mesmo ou você mesmo. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.